Primeira de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Estava pensando nesse último versículo que lemos, algo sobre a prova da fé. Nós pensamos muitas vezes, quando estamos numa provação, que por que essa prova? Por que Deus permite tal coisa? O que isso tem a ver com a minha vida diante de Deus, diante de Cristo? E muitas vezes nós temos a tendência de estar desanimados e até muitas vezes muito angustiados pelas provas. Muitas vezes também nós caímos em depressão, ficamos até estagnados numa situação, achando que não há solução, ou que na verdade nós não vamos encontrar nunca uma solução, uma saída para esse problema, para essa prova que nós estamos passando. E por que então? E há algo aqui nesse versículo que foi de muito consolo para mim, com uma situação dessas. Fé provada se acha em louvor de. O fogo é que purifica. O fogo, passando esse ouro, esse material todo pelo fogo, só fica realmente aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é falso, aquilo que nós, na verdade, temos superficialmente, some ao passar pela prova. E fica somente aquilo que é verdadeiro. A fé aprovada. E é muito importante para nós saber que Deus faz isso, faz essa purificação em nós. Às vezes nós vivemos anos e anos e anos muito bem, muito sem problemas, aparentemente sem problemas, e vamos empurrando as coisas, vamos fazendo, e de repente Deus põe uma prova. Algo que faz parar todo esse sistema, todo esse andar, e então nós ficamos assustados e um pouco desanimados. Mas depois nós vemos que necessário era isso, que precioso foi isso na minha vida, que Deus fez parar esse momento. E aí então nós começamos a ver aquilo que é verdadeiro, porque só sobra o que é verdadeiro. Queria ler um versículo também em Jeremias, capítulo 18, acho. Jeremias, capítulo 18. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Interessante esse oleiro. Essa passagem para mim foi muito tocante. Eu li num livro, em um irmão, falando sobre vasos, vaso escolhido, e eu fiquei muito tocado por essa imagem aqui que nós temos nesses versículos, porque desde o começo, na história do homem, foi assim. O oleiro fez do barro, do pó da terra, ele fez o homem. Deus fez isso. E não havia erro na parte do oleiro. O oleiro fez perfeitamente a sua obra. Nós não podemos dizer que a massa também tinha algum problema na massa. Mas o fato foi que o vaso quebrou. O vaso que estava sendo feito, preparado, quebrou. E Deus fez outro vaso. Então, se o homem caiu, esse vaso de barro caiu, Deus fez um outro vaso. O propósito de se fazer um vaso, é claro, é colocá-lo numa estante, a exposição, mostrar esse vaso. Mostrar a beleza, a perfeição desse vaso. E Adão caiu. Não pôde mais ser posto nessa prateleira para a exposição. Então, Deus fez um outro homem, um novo homem, Cristo. Para fazer isso, não houve nenhum estalar de dedos. Acaba com esse primeiro e façamos um segundo. Não. Essa massa teve que ser bem homogeneizada, amassada, espremida, batida. E nós sabemos o que custou a Deus fazer um novo homem, uma nova criação. Custou o amassar de Cristo, esse trigo moído, para que se fizesse então um vaso e que não se quebrasse mais e pudesse ser colocado à exposição de todas as hostes e todos poderem ver a perfeição desse vaso. E com Israel, nós estamos vendo aqui, literalmente, esses versículos de Jeremias falam de Israel. Ele também teve que fazer isso com Israel. Quebrou-se. Esse testemunho, tanto é que hoje não se vê. Mas depois Deus, não posso fazer isso de vós, casa de Israel. Claro, pode. Deus vai fazer isso. Vai restaurar Israel. E em relação com esse versículo que nós lemos no começo de 1 Pedro, eu estava pensando, a nossa experiência, o nosso andar aqui é semelhante. E esse vaso que parecia estar tudo bem, de repente, nós vemos que não estava tão bem assim, teve que ser quebrado. E Deus vai fazer algo novo. Vai doer, vai custar, mas Ele vai fazer. É o propósito de Deus. Purificar-nos, limpar-nos de tudo aquilo que é superficial. Tudo aquilo que não é verdadeiro em nós. E é por isso que nós temos essas provas. É por isso que Deus permite essas provas. E nós pensamos, depois de estar uns dias aqui, em conferência, comunhão, esse gozo todo, e de vez em quando vem os pensamentos, mas amanhã vai começar de novo aquela história, né? E é o trabalho, e a coisa, e os problemas, e tudo bem. Mas, na verdade, que importância tem para Deus esses dias que nós vivemos aqui, neste mundo? Não estou dizendo aqui na conferência. Que importância tem para Deus
a nossa vida desde que nascemos. Acho muito interessante pensar nisso. Esses dias nossos passados aqui, às vezes, conversando entre irmãos, nós sempre ouvimos falar, nós mesmos falamos, mas eu queria que o Senhor voltasse imediatamente. Eu não sei, por que ficar aqui? Fazer o que aqui? Mas, irmão, será que esses dias passados aqui não têm importância para o Senhor? Eu não estou querendo diminuir, em hipótese alguma, o gozo nosso, a esperança nossa de a qualquer momento sair daqui. Mas se é para escapar dos meus problemas, escapar das minhas provas, escapar dessas circunstâncias que nos cercam, não é assim, porque imagine que importância foi Cristo ter vindo a este mundo. Qual a importância do nascimento dele aqui nesse mundo? Nos evangelhos nós vemos que fulano gerou ciclano, ciclano gerou Beltrano, Beltrano gerou, foi indo até chegar em Jacó, que gerou a José, e quase que a gente vai lendo assim, e José gerou a Jesus. Não. Jacó gerou José, que foi marido de Maria, de quem nasceu o Cristo. O cuidado do Espírito Santo, como nós já falamos na reunião anterior, de guardar essa pessoa imaculada, o que ele é em si. E qual a importância disso? Ele vir dessa forma, mas nascer aqui como um homem, crescer aqui, estar aos 12 anos no templo, fazendo perguntas, não estava nem ensinando e nem aprendendo, porque não seria próprio para ele, mas interrogando. E que importância depois, então, vivendo, voltando para casa, sendo submisso aos seus pais, e depois voltar ao Jordão, ser batizado por João, se identificar com esse remanescente que estava esperando o Cristo. Então, que importância tinha tudo isso na vida dele? Que preciosidade, que importante isso. E para nós, que importância tem nós nascermos nesse mundo? E vivermos aqui, crescermos e a uma certa idade conhecermos a Cristo. Mas mesmo antes de conhecer a Cristo, que importância tem? Que preciosos são esses dias passados aqui. Por que são preciosos? Porque Deus fez esses dias que nós passamos aqui. Cada um de nós. Ontem me impressionou muito o versículo na escola que foi feito para os jovens. O pensamento de que Moisés viveu 120 anos e 40 anos primeiros passados aprendendo a ciência dos egípcios, depois outros 40 no deserto aprendendo a lidar consigo mesmo, e depois mais 40 anos junto com o povo de Deus. Que importância tinha esses dias? Todos eles. Em Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Por fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé
passaram o Mar Vermelho, como por terra seca, e o que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias, e etc. Então, que importância teve esses 40 primeiros anos em que Moisés passou aprendendo toda a ciência dos egípcios? É claro, para a obra de Deus, não tinha valor a ciência do Egito. Mas uma coisa era importante, porque depois de tanto aprender, de tanto se misturar, de se envolver com o Egito, com o mundo, chegaria um momento importante. Ele ia negar tudo isso. Que importância tem, irmãos, cada momento que nós passamos aqui? Ele fala, escolhendo antes do versículo 24, pela fé Moisés já grande recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Há algo aqui que glorifica a Deus? Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que nós aprendemos, há um momento em que Deus vai usar isso para glorificar o seu Filho. Porque ele diz, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Que momento esse, em que tudo o que ele tinha, a sua participação nesse império, sua sabedoria, seu conhecimento, e poder colocar tudo isso aos pés de Cristo. O apóstolo Paulo é semelhante. Esse vaso escolhido, instruído em toda a sabedoria, aos pés de Gamaliel. Um homem preparado, mas que chegou um dia e disse, é esterco para Cristo, para o conhecimento de Cristo. Deixou tudo a um lado. Deus estava preparando esse vaso, quebrou nas suas mãos e fez um vaso dele, um vaso escolhido. E chegou o momento em que Deus usou para a sua glória. Tudo o que nós aprendemos, tudo o que nós temos, o que nós fazemos aqui neste mundo, tem um valor diante de Deus. Ele colocou dessa maneira. Ele escolheu. Você não escolheu nascer no lar que você nasceu, nem no país que você nasceu. E nada, você foi posto por Deus em cada situação dessa. E Deus vai usar isso mesmo para a sua glória. Porque, como nós vimos, ele não está frustrado, não ficou nunca frustrado. Ele tem um propósito para cada coisa. E que preciosos são esses momentos passados aqui. Irmãos, ao voltar para casa, que nós tenhamos o mesmo gozo que tivemos quando estávamos aqui. Por quê? Porque são preciosos esses momentos. Esses momentos Deus vai usar para a sua glória. Ele vai provar essa fé, vai tirar de nós o que não serve. E queremos nós o que não serve? Queremos nós, como os fariseus faziam, dar o dízimo, vender aquilo que não nos interessa muito, pôr uma capa em cima de nós e viver como hipócritas. Não, Deus não vai permitir por sua graça isso. Ao voltar para casa, que nós tenhamos o mesmo gozo de que quando estivermos aqui, porque Ele vai usar esses momentos para a sua glória. Um dia, depois de passado a prova, o fogo, e
e você deixar as riquezas do Egito em troca do vitupério de Cristo, que dia será esse? Que maravilhoso será esse dia. E esse vaso escolhido, o apóstolo Paulo também tinha, olhando para trás, muitas coisas. Chegou um dia de pôr aos pés de Cristo todas essas coisas, achar que tudo aquilo era passado, tudo aquilo não servia, mas foi para a glória de Cristo o dia em que negou a tudo, deixou a tudo. E assim nós também, da mesma maneira, Deus está usando todas as circunstâncias, tudo aquilo que nós temos, para um dia colocarmos aos pés dele. Aquilo que nós aprendemos didaticamente, muitas vezes. Até ao ler as Escrituras, nós lemos o Antigo Testamento, aprendemos, lemos livros que nos falam sobre as figuras do Antigo Testamento, e nós gravamos alguma coisa na cabeça, mas esquecemos muitas coisas. Mas um dia, Deus traz à tona isso. Sabe para quê? Para glorificar ao seu Filho, Jesus Cristo. Por isso que eu queria deixar essa pequena mensagem de pensarmos que precioso, irmãos, que precioso esse momento que nós vivemos aqui, esses dias que nós vivemos aqui. Não pensemos, como às vezes nós chegamos até a pensar, eu quero ir embora daqui, eu vou, tá bom, se eu morrer, tá bom. Não, não é isso. Esses dias são preciosos para Ele. Ele está fazendo algo em nós para a glória de Cristo. Ele está trabalhando em nós para que tenhamos coroas, mas não para nós mesmos. Coroas para depositar os seus pés naquele dia. Esse é o propósito de termos coroas. Não para nós mesmos, mas para que naquele dia nós depositemos aos pés dele. Ele, único, que merece essas coroas. Portanto, não vamos desprezar esses dias que passamos aqui. Dias que devemos passar alegres, contentes. Tá bom, se vamos passar alguma prova, se temos endurecido em alguma coisa, Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar, talvez tenhamos que ser corrigidos, quem sabe? Mas Ele vai cuidar de nós. Passemos alegres esses dias aqui, confiando nele. Seja o que for. Seja a situação que for que estivermos colocados. Isso vai servir para a glória de Cristo. Deus vai fazer essa obra. Ele vai fazer esse vaso para ser mostrado, para ser contemplado. E dizer às hostes, olha o que eu fiz. Olhe o que eu fiz. Cada um de nós. Esse versículo em Hebreus ainda, Hebreus 11, versículo 29, 11 e 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. É interessante que aqui, esse capítulo de Hebreus, ele conta, ele narra os atos de fé dessas pessoas do Velho Testamento. E se nós lemos o Velho Testamento, nós lemos a história, nós vemos
as falhas, esse fato aqui que nós lemos esse versículo agora, do Mar Vermelho, eu fiquei pensando que eles saíram ali, principiaram a sair do Egito, né? E eles depararam com o Mar Vermelho, as montanhas de ambos os lados e o exército de Faraó atrás. E eles temeram muito. Eles temeram e murmuraram, inclusive, contra Moisés. E a resposta que foi dada a eles, Moisés disse assim: aquietai-vos e vede o livramento que hoje o Senhor vos dará. E daí acontece isso. Moisés, com a sua vara, ele fere as águas do Mar Vermelho, e o mar se abre e eles atravessam ali. E é interessante que aqui o Senhor está fazendo lembrar a fé deles. Então, isso que nós estamos pensando agora aqui, na nossa senda nesse mundo, quantas falhas, quantas quedas, quantas incredulidades. E nada disso muda o amor que o Senhor tem por nós. Nada disso vai mudar o livramento que o Senhor tem para nos dar. Enfim, o Senhor não está frustrado. Essa é a palavra que o irmão tem falado aí. Nós, com exercício, né, esse exercício que nós estamos ouvindo agora, de nós valorizarmos esse tempo que nós estamos aqui, é justamente olhar para Ele e saber que Ele está conhecendo o meu dia. O Senhor conhece o meu dia, meu coração. E nunca devemos ter medo, né, de chegar para o Senhor e falar. Um doente, quando ele entra na sala do médico, ele não precisa ter medo de falar que ele está doente. Ele abriu a porta, o médico está sentado, que ele vai esperar que entre o quê? Um doente. E assim muitas vezes nós temos vergonha ou sei lá o quê, orgulho, de falar para o Senhor que nós estamos doentes. E Ele sabe que nós estamos doentes. Então é precioso esse pensamento que a fé nunca vai fazer de nós sermos heróis, porque o Senhor nem quer herói, Ele não quer herói. Ele quer realidade, Ele quer o que é. E o nosso dia a dia é isso que nós vivemos aqui nesse deserto, nesse mundo, nessa provação que muitas vezes temos, mas é o nosso dia precioso, né? É o nosso dia precioso, cada dia para nós isso. E eu estava notando aqui que ele passa do versículo do Mar Vermelho, versículo 29, ele já vai para o 31. Ele vai falar de Raabe, a meretriz. O povo já está dentro de Canaã. Eles já adentraram a terra e agora estavam tomando posse. E não fala de um acontecimento aqui que foi o Rio Jordão, onde que para eles entrarem nesse lugar, eles tiveram também que passar por águas. Aqui o Mar Vermelho, eles passaram no meio do mar. O mar se abriu, eles passaram, como diz a palavra, havia uma parede, né, um muro à esquerda e um muro à sua direita, eles passaram no meio.
E lá no Jordão, não houve esse acontecimento, não houve a vara de juízo, né? Como aconteceu aqui no Mar Vermelho, foi uma vara de juízo que feriu as águas e as águas se abriram, que isso nos fala de Cristo morrendo por nós, para nos dar libertação total, para nos resgatar, para nos tirar da casa da servidão e nos levar libertos longe. E essa mesma morte de Cristo condenou o mundo. Por isso que diz que os egípcios se afogaram. Aquilo que é vida para nós é morte para o mundo. E lá no Jordão foi diferente. Foram, né, os pés dos sacerdotes que tocaram a água. Na hora que eles pisaram no Rio Jordão, e eu li uma vez na história sobre o Rio Jordão, essa data que eles chegaram no Rio Jordão, é inclusive narrado na palavra, ele estava na sua total cheia, e era uma coisa fabulosa, assim, era uma multidão de água que ninguém se atrevia a atravessar o Jordão. E os sacerdotes pisaram ali e as águas, elas desceram e ficaram trancadas mais acima. Então as águas desceram e eles entraram e colocaram ali no meio do Jordão, eles fizeram um altar. Eles fizeram um altar e passaram e entraram na terra. E eu estava pensando que interessante que a graça, ela não somente salva, mas ela traz também o futuro para nós. Nesses dias que nós estamos aqui vivendo, não apenas nós gozamos, né, da libertação, do que Cristo nos libertou, mas nós também morremos com Ele. Não apenas Cristo morreu por nós, mas nós morremos também com Ele e desfrutamos do futuro. A terra de Canaã, para quem saiu do Egito, era o futuro. E nós já temos isso. A morte de Cristo conquistou isso para nós. O que nós temos ouvido aqui hoje são coisas celestiais. O Senhor está trazendo para nós o sabor da eternidade para nós. Nós estamos comendo, né, das novidades da terra aqui. E o nosso dia a dia, o Senhor quer que nós gozemos disso. Caminhando aqui nesse mundo, um lugar hostil, de tudo contrário ao que nós queremos, né? Que é estar com Cristo, tudo ao contrário, mas com o gozo da presença desses momentos já aqui, hoje. Então, a fé, ela traz, né? Ela traz também para nós esses momentos. E esses versículos aqui do Mar Vermelho, que passaram ali, e o Jordão, como é uma verdade para nós, né, no nosso dia a dia também. Vamos ler uns versículos em João 10. João 10, o versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
Aqui nós podemos ver o Senhor, a proximidade do Senhor com as suas ovelhas. E também o interesse dele pelas ovelhas. Meu irmão falou na reunião de ontem que o Senhor foi atrás dos discípulos que estavam indo para Emaús. E aqui nós vemos também que o Senhor vai abrir a porta. E também fala que ele chama pelo nome as suas ovelhas, o versículo 3. O Senhor conhece cada um de nós. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros. Fala que nós somos pedras vivas na carta de Pedro. E pedra não existe uma igual à outra. Mas o Senhor é o mesmo para todos nós. Ele vai satisfazer a cada um de nós, mesmo nós sendo diferentes uns dos outros. E enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós devemos olhar para o Senhor, contemplar a Ele, entender que Ele nos conhece. Eu estava pensando nessa passagem e um desses dias um irmão comentou que eu não posso tomar leite porque leite me dá azia. O Senhor sabe de cada coisa que faz mal para cada um de nós. E se eu recebo esse irmão na minha casa, eu não vou dar um copo de leite para ele. Porque pelo cuidado que a gente tem por aqueles que a gente recebe, por aqueles que a gente ama e por aqueles que a gente conhece. E o Senhor conhece cada um de nós. Ele sabe as nossas diferenças. Nós vemos irmãos com uns exercícios, outros com dificuldades em outros, outros com facilidades para certas coisas, nós com dificuldades. E o Senhor conhece cada um de nós. E Ele tem uma provisão perfeita para cada um de nós. E essa provisão é diferente, é individual, é uma porção individual. O maná, quando caía no deserto, cada um ia lá e pegava a porção necessária para si, para aquele dia. Cada um sabe a sua porção. Muitas vezes nós achamos que outros têm uma porção melhor do que a nossa, ou que outros estão desfrutando de alguma coisa e a gente gostaria de desfrutar o que os outros estão desfrutando. Mas isso não é certo. Nós devemos desfrutar aquilo que o Senhor tem para nós, não o que os outros têm. E irmos buscar diretamente no Senhor. Como o irmão estava falando, esse tempo que nós estamos aqui nesse mundo é precioso. E é um tempo que deve ser de alegria para nós. Um versículo que fala: regozijai-vos no Senhor. É para nós andarmos com alegria no Senhor. E essa passagem interessante nesse sentido, de que fala desse cuidado, dessa intimidade que o Senhor, Ele tem para conosco. E que nós possamos, como fala no versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Que nos dá um sentimento de que o Senhor toma para si essa responsabilidade. Quando Ele nos tira, Ele toma a responsabilidade de que Ele vai adiante de nós. E nós devemos ter essa segurança nele, de que Ele tem a responsabilidade sobre nós.
e Ele vai adiante de nós. E a vida cristã não é uma vida de descobertas novas, de nós criarmos coisas novas. É uma vida simplesmente de seguir. Nós não inventamos nada. O Senhor vai na frente e nós seguimos a Ele. É precioso nós termos essa vida aqui nesse mundo. É uma vida simples e é para todos nós igual. É uma vida de intimidade com o Senhor e andar com o Senhor, conhecer o Senhor, confiar no Senhor. Da maneira nossa, cada um de nós é diferente uns dos outros. Não precisamos andar igual a ninguém, não precisamos ser mais, menos, diferente, nada. Existe uma provisão a cada dia para nós, para andarmos com o Senhor. E que a nossa vida possa ser andar com Ele, simplesmente. Também pensando nessas palavras que estão sendo ditas, o irmão falou do que vai ser o nosso dia de amanhã, diante desses momentos de alegria, de gozo que nós estamos tendo, né? E nós podemos pensar, como também foi citado o caso de Moisés, esses anos todos que ele precisou aprender, né? Foi dito da divisão desses 40 e 40 e 40 anos, né? E se nós formos pensar nesse tempo, nós temos que entender que esses 40 e 40 anos nada mais foram do que um dia após o outro. E nós também devemos entender que a importância e a preciosidade que é para Deus e para nós um dia após o outro na nossa vida. Porque é dia a dia que nós vamos poder estar provando as coisas de Deus e vendo as coisas de Deus. E eu penso que os exemplos que nós vemos nesse capítulo 11 de Hebreus, de pessoas passando por essas coisas e dando como exemplo a fé deles, né? Pela fé, né? E no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que se não veem. Então nós temos que pensar e entender que dia após dia nós estamos diante dessa verdade. Nós precisamos de fé. Esse firme fundamento das coisas que se esperam, quem que fundamenta firmemente essas coisas? E para quem se fundamenta firmemente essas coisas? É fundamentado firmemente para nós, e quem fundamenta é Deus. E a prova das coisas que não vêm, quem que prova essas coisas que não vêm? E para quem se prova essas coisas que se não vêm? São provadas para nós e é Deus quem prova essas coisas. Essa prova não é no sentido de provar alguém, mas de provar no sentido de mostrar que é Ele quem faz. E Deus estava mostrando para o homem aqui que Ele é quem fazia as coisas. E nós temos que descansar, sabendo que a cada dia Deus vai estar nos suprindo daquilo que for necessário para nós estarmos passando esse dia, para aquilo que for de útil, de bênção para nós e para aquilo que for de glória para Ele. Ele vai estar obrando para nós essas coisas. E nós precisamos, como o irmão está falando do amanhã, nós precisamos de fé, porque a fé é o que vai nos dar a prova das coisas que não se veem. Como é que vai ser amanhã? Eu não sei como é que vai ser amanhã. Às vezes o amanhã nos dá perplexidade, nos dá insegurança. Isso é uma coisa natural, vamos dizer, para o homem. Mas a fé tira essa perplexidade e essa insegurança, porque a fé faz ver
O irmão está dizendo que o Senhor está indo adiante, o Senhor está conduzindo. No versículo 7 do capítulo 11 de Hebreus, quem foi avisado divinamente, Noé foi avisado por quem? Por Deus. Abraão, no versículo 9, foi chamado por quem? Por Deus. Pela fé ele habitou, por quê? Porque Deus falou para ele fazer isso. E todos esses exemplos nós vemos que Deus estava encaminhando o seu povo pelos caminhos que ele tinha o propósito de fazer o seu povo andar. E nós também temos que entender que Deus tem um caminho para cada um de nós. E é um caminho de bênção, um caminho de gozo e um caminho de glória para Ele. Deus não poderia nunca nos fazer andar por um caminho que não fosse para Ele próprio. Isso não seria próprio de Deus. É como se fosse pensar num pai. Um pai não queria indicar um caminho no qual seu filho viesse a sofrer ou viesse a tropeçar muito mais. Deus nunca vai indicar um caminho dessa forma para um filho. E nós devemos estar descansados e devemos estar aproveitando a cada dia, porque nós sabemos que a cada dia o Senhor está adiante de nós. E que o irmão falou, a prova da fé. Muitas vezes a nossa fé tem que ser provada, mas é Deus quem está provando a nossa fé. E se Ele está provando a nossa fé, como foi já dito, é para o nosso bem e para a glória dEle. E Ele sabe até onde nós podemos suportar as coisas, Ele sabe até onde Ele pode acender esse fogo. Ele sabe o que precisa ser tirado de nós. O irmão falou de um vaso ser formado para ser observado, né, num lugar. E eu penso também que um vaso ele pode ser formado para conter dentro dele alguma coisa. E muitas vezes um vaso contém alguma coisa, se formos pensar em nós, alguma coisa que muitas vezes não é do agrado de Deus. E nós vamos pondo dentro desse vaso coisas que não são segundo a vontade de Deus. E muitas vezes Deus tem que também quebrar esse vaso, para que esse vaso seja formado de uma forma que possa conter as coisas de Deus. E quem vai aproveitar disso somos nós, e é Deus que vai se alegrar com isso. Não existe caminho que Deus tenha preparado para nós, mesmo que nesse caminho existam provas, que nós vimos, nós estamos vendo nesse capítulo, provas, né? Como o irmão falou, o povo quando chegou naquele lugar, diante daquele mar, cercado, o inimigo por trás, diante de duas montanhas, o mar na frente, penso que devia ser um lugar de bastante angústia, mas Deus levou eles até ali. Para quê? Para provar para eles que existia um livramento. Deus se mostrando. Deus não quer, Deus sempre quis e quer, através de todas as coisas, através de todos os dias da nossa vida, Ele vai querer se mostrar para nós. E é um privilégio para nós podermos conhecer a Deus nesse tempo pela fé. Porque no céu nós não vamos precisar de fé. Nós vamos com os nossos olhos olhar para Cristo, olhar para as coisas de Deus. Nós vamos contemplar a Cristo com os nossos próprios olhos. Hoje nós não podemos fazer isso. Nós só podemos fazer isso pela fé. E é uma coisa que Deus nos deu para que nós pudéssemos caminhar nesse mundo. E Deus sabe qual é o tamanho da nossa fé. E Deus muitas vezes tem que provar essas coisas em nós. Deus quer nos fazer, como nós vimos, quer nos fazer perfeitos, por assim dizer. Nós sabemos que nós não somos perfeitos e nós não podemos querer em nós mesmos atingir a perfeição. Mas Deus quer nos mostrar das tuas coisas, quer nos fazer caminhar pelos teus caminhos, quer ir adiante de nós, quer nos conduzir pelos caminhos que Ele tem para cada um de nós. Isso para nós é um privilégio. Então nós não temos que temer o que vai acontecer no dia de amanhã. O dia de amanhã vai ser o dia em que Deus vai estar na nossa frente, nos levando para onde Ele quer. E o lugar que Ele quer que nós estejamos, seja Ele qual for
Como o irmão disse, se é trabalho, se é escola, se é casa, se é responsabilidade, nós nunca devemos esquecer que Deus está junto conosco. Eu ler um versículo antes de dar graças. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 4. João 17, 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Eu, o Filho eterno, glorifiquei-te, é honrar o máximo que se pode. Ter a Deus, o Pai, na terra, o pior lugar, onde a cruz estava esperando, e tendo consumado, completa e perfeitamente feito. A obra, não uma obra, mas a obra, esse é o Filho, Cristo, homem, deste o Pai a fazer. Ele cumpriu os seus dias perfeitamente aqui. Demos dar graças.